Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de cada dia, né? Quando a gente está aqui para conversar com vocês sobre temas importantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Hoje não é diferente, a gente vai trazer mais um tema da maior importância. Não sei se você sabe, mas de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, o Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, possui cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, conhecido TEA. E olha só, apesar disso, a busca por terapeutas ocupacionais especializados no atendimento de crianças autistas tornou-se uma verdadeira saga aqui no Brasil. E é por isso mesmo que hoje a gente quer falar sobre autismo e sobre como essa escassez de terapeutas impacta a qualidade de vida das pessoas. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Marília Macedo, ela que é fonoaudióloga especializada no tratamento de crianças autistas, é também pesquisadora do TEA e é uma mãe atípica. Vocês vão saber o que é mãe atípica, se ainda não sabem. Doutora Marília Macedo, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Imagina, é uma honra estar aqui junto com vocês, compartilhando informações de qualidade. É isso aí. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o autismo propriamente dito. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o autismo. O autismo nada mais é de uma neurodivergência, né? Existe um espectro. E por que é chamado de espectro? O TEA nada mais é de que um transtorno do espectro autista, que é o quê? O espectro significa que existem diversas formas de apresentar esse transtorno. Ou seja, nenhum autista é igual ao outro. Existem diversas formas de você apresentar o transtorno. E geralmente as áreas que são acometidas é a área da comunicação, a área da socialização e da interação social. É basicamente isso. Uhum. Essas três áreas, né? Às vezes, talvez por essa questão, né, de que nenhum autista é igual ao outro, muitas vezes torna-se até difícil a identificação. É preciso mesmo um especialista para identificar esse transtorno, né? A gente vive um tempo, pelo menos eu percebo isso, onde fala-se muito mais sobre o autismo, e, de repente, tudo é autismo. Fulano, a criança fez não sei o quê, é autista. Teve um pouquinho de dificuldade na fala, é autismo. Tudo é autismo, né? Como identificar efetivamente se essa criança ela pode ter o transtorno? E procurar um especialista. Isso, geralmente a porta de entrada é através da consulta com o pediatra, um pediatra que tem uma visão mais holística, mais generalista, consegue já observar alguns atrasos no desenvolvimento desse bebê. É uma criança que pouco interage, uma criança que pouco olha no olho naquele momento da mamada, uma criança que não gosta muito de ficar no colo, que se irrita fácil com sons, com barulho, iluminação. Então, assim, eu já estou entrando até em alguns detalhes que você consegue perceber no bebê precocemente. Mas, geralmente, a porta de entrada é através do pediatra ou do neuropediatra. São as principais. Mas um sinal que é muito evidente de que a criança pode apresentar o transtorno do espectro é o atraso na linguagem, atraso na fala. Então, muitas crianças vêm até nós no consultório com a queixa de atraso na fala. E, às vezes, e na verdade muito comum, as mães referirem que acham que é um problema isolado, por que a criança está demorando para falar, e geralmente é o primeiro sinal de alerta. Uhum. Com que idade, assim, a gente pode considerar que está havendo atraso na fala? Né? Porque a mamãe é muito ansiosa, né? Quando dá 7 meses, já quer que o bebê fique falando, essa coisa toda. Mas qual é o tempo, né, que a gente pode ter, assim, como medida que, atenção. Existem os marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento, eles servem como base para a gente avaliar tanto os médicos
quando os especialistas, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, perceberem que essa criança está ultrapassando a fase que deveria. Por exemplo, existem os marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, por exemplo, existe a fase que a criança precisa balbuciar, que são aqueles primeiros sonzinhos da fala. A fase do balbucio, ele começa por volta de 6, 7 meses, que é quando a criança começa a se ouvir. Ela começa a produzir alguns sonzinhos e ela se ouve. Então, é como se ela estivesse brincando com os próprios sons. Ali é a primeira fase. Então, se tem uma criança que é muito quieta, que não balbucia, que não se comunica dessa maneira, já é um sinal. Uma criança muito quietinha, muito introspectiva. É um sinal muito discreto, muito precoce, então, às vezes, passa batido. Daí, um pouquinho mais para frente, a gente consegue observar lá por volta de 1 ano de idade, que a criança tem que produzir as primeiras palavrinhas, como mamã, papá, neném, é por volta de 1 aninho e meio. A criança, além de falar, a gente avalia também, muito antes, a questão da compreensão. Se essa criança, ela compreende ordem simples, como, por exemplo, mostra onde está o papai. A criança, no mínimo, tem que olhar para o pai. Ou, dependendo da criança, já consegue apontar. Então, assim, muito antes de falar, o repertório de fala, ele é construído na compreensão. Essa criança, ela compreende antes de falar. Ela primeiro recebe toda a informação, desde a barriga da mãe, aquilo de ouvir desde a barriga é super verdade. Cientificamente comprovado que a partir do 8º mês de gestação, a criança já tem as vias auditivas funcionantes, então a criança ouve desde lá. Então, eu costumo falar que existe primeiro a linguagem receptiva, que é quando essa criança está recebendo todas as informações, para quando ela chegar por volta de 1 ano de idade, que está amadurecendo a linguagem, a fala, ela consiga expressar as primeiras palavrinhas. Qual a importância do teste do pezinho para a gente poder perceber ou já ter alguma indicação de possibilidade dessa criança ter autismo? O teste do pezinho é um teste muito rico, que ele consegue avaliar várias alterações no sangue da criança. Mas eu diria que antes do teste do pezinho, nós já temos avaliações genéticas que conseguem identificar algumas mutações genéticas que apontem para o autismo. Mas é muito interessante, porque mesmo que um pai, uma mãe descubra, muito provavelmente ele vai dar prosseguimento a essa gestação. Mas por que é importante ele saber? Para ele saber, de repente, precocemente já intervir com tratamentos, com acompanhamento com especialistas, enfim. É por conta da precocidade no tratamento. Mas, como você perguntou, no teste do pezinho a gente consegue identificar melhor com os testes genéticos voltados para a área, né, como a pesquisa de X frágil, outras síndromes que podem estar associadas ao autismo ou síndromes que servem como diagnósticos diferenciais. Por quê? Existem síndromes que são muito semelhantes ao autismo e que, às vezes, confundem o médico, o profissional que está investigando. Nesse caso, é importante os exames para auxiliar nisso. Lembrando que nenhum exame identifica ou dá diagnóstico preciso de autismo. Ele, juntamente com a avaliação clínica, e a avaliação, se for uma criança um pouquinho mais velha, no caso, juntando todas as avaliações dos especialistas, do clínico ou do pediatra do neuro, aí chega-se ao diagnóstico de fato. Gente, eu estou conversando com a doutora Marília Macedo e olha só, nesse primeiro bloco vocês viram quanta informação importante a gente já teve sobre o autismo, né? E a importância da gente cuidar dessa criança, da gente tratar dessa criança, desde cedo, o tratamento é sempre importante. Doutora Marília, a gente pode identificar a causa do autismo? Por que uma criança adquire, não sei se a gente pode se expressar assim, essa síndrome? Então, na verdade, não tem. A causa é totalmente genética, é uma mutação genética.
Uhum. Como eu falei, quando essa criança ela vem para a investigação, no primeiro momento, o médico ele vai solicitar uma bateria de exames e avaliações, mas simplesmente para servir como diagnóstico diferencial. E juntamente com a avaliação clínica, o olhar clínico desse médico, desse profissional, ali no momento do atendimento, ele consegue perceber se existe alguns sinais de autismo, como, por exemplo, estereotipias, que é o movimento das mãos, do corpinho, do braço, se é uma criança que tem interesses restritivos por algo, se é uma criança que tem ecolalia, que seria a repetição das mesmas palavras, das mesmas frases, se é uma criança que já desenvolveu a linguagem. No caso, a gente consegue observar. Então, é como eu falei, essa avaliação, não existe uma causa, como você perguntou, Uhum. específica. O que nós sabemos exatamente, o que se fala muito na atualidade, é que é uma mutação genética e que existe, lógico, esse fator hereditário. Então, geralmente, existe um caso na família de alguém que é autista, a chance aumenta, como qualquer Uhum. problema, alteração genética, aumenta a chance dessa criança ser. E existem muitas evidências sobre alterações ambientais, como, por exemplo, uso de álcool ou drogas na gestação podem aumentar a possibilidade, a chance do autismo. Uhum. Mães que não fazem um pré-natal, né, de forma adequada, uso de pesticidas, enfim, existem alterações ambientais que a gente fala aqui que fazem parte do comportamento dessa mãe que podem provocar ou desenvolver, desencadear de forma mais evidente o transtorno, no caso. Perfeito. Normalmente a gente percebe esse transtorno logo na infância, ou é possível que isso só se apresente mais tarde, na adolescência, ou até numa fase adulta? É possível? Sim, sim, é possível. Atualmente, como se tem falado muito sobre o assunto, isso é maravilhoso, divulgar, falar, as pessoas elas estão sabendo mais identificar os sinais, então isso ajuda com que mais pessoas sejam diagnosticadas. Existem mais estudos, mais divulgação, enfim, isso ajuda muito. Então, muitas crianças, muitos pais estão percebendo mais precocemente que a sua criança está apresentando algum sinal de autismo. Como eu falei, é muito comum uma criança que está demorando a falar por volta de um aninho. Agora, é muito comum também o diagnóstico ser fechado por volta de 1 ano e meio, 2 aninhos, por conta desse sinal que é muito forte, claro, associados a outros sinais. Uhum. O que tem acontecido é que adolescentes ou até pais fecham diagnóstico de autismo depois do seu filho, já que descobre-se, sabe-se que é uma alteração genética, os pais passam a se autoavaliar e observar, nossa, mas o meu filho tem muitos comportamentos meus, por exemplo. Eu também demorei a falar, um exemplo, né? Os pais comentam, Uhum. demorei para falar. Eu também sou muito antissocial, não gosto de lugar muito barulhento. Enfim, são sinais que às vezes o próprio pai e a mãe trazem para a gente no consultório. Nossa, eu acho que eu também sou autista. Alguns vão à frente, fecham o diagnóstico, acham necessário, dizem que vão se sentir melhor, sabendo de fato e fechando o diagnóstico, e tem outros que seguem a vida naturalmente, trabalhando e da forma que já estavam. Uhum. Doutora, a gente está falando muito mais sobre autismo, né? Hoje em dia, né, se identifica mais até, mas a gente tem aí um dado que é chocante, vamos colocar assim, É um verdade. déficit de 24 mil profissionais especializados em autismo, é isso mesmo? Isso, exatamente. Isso pensando só em terapeutas ocupacionais, na verdade. Opa! Existe um déficit muito grande de especialistas na área da fonoaudiologia, na área da terapia ocupacional, na neuropediatria. Então, na verdade, é uma luta antiga
a demanda é muito grande de pacientes para poucos especialistas. Por quê? Por que esse déficit tão grande? Então, um dos principais motivos, eu diria que está relacionado a formações, né? A faculdade, por exemplo, de terapeutas ocupacionais no Brasil todo são muito escassas, né? São poucas faculdades que fornecem o curso, então todos os anos a gente tem poucos profissionais sendo formados, e além do mais, o que é muito solicitado para atendimento de autismo, que esse profissional tenha uma especialidade que se chama integração sensorial, e aí faz com que o funil fique cada vez mais apertado de atendimento, tendo em vista que nem todos os profissionais, tanto os profissionais formados na área da fonoaudiologia, quanto os profissionais formados na área da terapia ocupacional, nem todos seguem para a área do autismo. Então, isso vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais restrito a quantidade de profissionais que decidem atender crianças ou adultos do espectro. Muito bem, queridos. Olha, estou conversando aqui, né? Doutora Marília Macedo, ela que é fonoaudióloga especializada no tratamento de crianças autistas, é também pesquisadora, né, do TEA e é uma mãe atípica. E aí, nesse último bloco, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, antes de falar sobre a mãe autista, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que essa carência toda de especialistas impacta a qualidade de vida das pessoas com autismo. Impacta, infelizmente, negativamente, tendo em vista que as três terapias, as três especialidades que são de suma importância, as terapias base para a evolução da criança no consultório, que tenha, no mínimo, fonoaudiólogo para atendimento, para trabalhar a comunicação dessa criança que, na maioria das vezes, praticamente 100% das crianças apresentam ou atraso de fala associado ao autismo, ou apraxia de fala associada, a dificuldade na comunicação de forma geral, ou porque apresenta trocas na fala, ou porque a criança não sabe em que momento falar determinadas coisas. Então, a fonoaudiologia seria imprescindível, tendo em vista que a criança tem um prejuízo na comunicação. A outra especialidade, eu apontaria a terapia ocupacional, que trabalharia toda a questão de atividade de vida diária, como que essa criança vai ao banheiro, como que ela solicita ir ao banheiro, a independência para vestir-se, para calçar-se, a independência para solicitar algo relacionado à alimentação, ou solicitar algo relacionado a qualquer necessidade básica. Terapia ocupacional auxilia nisso também. Eu diria, principalmente, também a psicologia. A psicologia vai trabalhar a questão comportamental, que precisa ser ajustada, tendo em vista que a maioria das crianças apresentam dificuldade na questão comportamental. Então, eu diria que essa tríade seria a tríade básica. Claro que quanto mais especialistas estiverem atendendo esse paciente, a criança, sem dúvida, vai ser altamente beneficiada. Mas eu focaria nessas três especialidades, sem dúvida. Perfeito. Você é uma mãe atípica. O que é ser uma mãe atípica e como é essa história? Como é... A pergunta pode parecer boba, mas como é a vida de uma mãe atípica? Bom, em primeiro lugar, ser mãe atípica seria a mãe de uma criança atípica. Eu até costumo falar de forma diferente. Eu costumo dizer que eu sou uma mãe extremamente típica, porque uma mãe extremamente típica é totalmente, como que eu posso dizer, cuidadora, protetora. E assim, não existe nada mais típico numa mãe do que se doar por completo para um filho, né? Então, eu diria que nós, mães de crianças atípicas, somos até mais típicas, extremamente típicas. A gente doa o nosso coração, dá prioridade para a criança, enfim. É isso.
Aham, aham. Mas, desculpe, o que você Não, perguntou? e como é, né? Como é ser uma mãe atípica? Quais são as, digamos assim, os principais pontos de atenção que você coloca, né, ao ter uma criança atípica com você? Muda a rotina, muda a forma de lidar com a criança, né? Assim, como mãe, além de profissional e como mãe, eu sempre costumo conversar com as outras mães sobre procure também se atualizar, procure se especializar, tire suas dúvidas com os profissionais, porque nós mães acabamos sendo também uma extensão da clínica dentro de casa. Na verdade, essa criança ela acaba passando mais horas conosco em casa do que na clínica, em qualquer outro lugar. Então, assim, eu como mãe, eu sei como que a rotina ela muda muito quando você tem uma criança atípica dentro de casa. Eu diria que muitas coisas, expectativas mudam, diversas situações mudam, mas a gente precisa enxergar mesmo assim com bons olhos. Como que eu vou otimizar o meu tempo? Como que eu vou otimizar o tempo da minha criança? Onde eu preciso focar para que a minha criança evolua? O que eu preciso fazer? E com isso se tornar um aliado dos profissionais, né? Na verdade, eu costumo falar que nós somos uma equipe. Nós, pais, profissionais, nós somos uma equipe, então a gente precisa somar forças. E é isso, fazer de tudo para que essa rotina se torne cada vez mais leve, não é fácil. Claro que conforme o nível de suporte da criança, isso muda. A minha criança tem nível de suporte 1, então antigamente era chamado de autista nível leve. Algumas pessoas não gostam de utilizar esse termo, porque elas julgam dizer que não existe autista leve, mas a gente observa assim, diferenças no nível de suporte. Uma criança de nível de suporte 3, por exemplo, ela precisa de muito mais cuidados, orientações, o olhar do adulto. É uma criança que não pode ficar sozinha em nenhum momento. Então, seria basicamente isso, ter muito cuidado, de fato, na rotina e tentar fazer os encaixes da rotina do adulto com a criança de forma que todos sejam beneficiados. E eu diria até mais, né? Como mãe, se priorize também. Você só vai oferecer o melhor para o seu filho, você se sentindo bem, você estando bem. Exato. E eu acho que essa frase que você colocou agora, doutora, passa por uma palavrinha que é assim, aceitação, né? Exato. Aceitação dessa criança como ela é, porque ela é uma criança como qualquer outra criança. Ela só tem especificidades que precisam de maior atenção, sem dúvida nenhuma, né? E amei a sua colocação de uma mãe atípica típica, né? Mãe típica, né? Totalmente. Totalmente, porque realmente tudo que uma criança, mesmo a criança autista, precisa é de uma mãe no sentido mais puro e mais autêntico da palavra, aquela que cuida, aquela que ama, aquela que protege, aquela que tem atenção e quer ver a sua criança muito feliz, não é mesmo? É Exatamente. isso aí. Doutora, nosso tempo já acabou. Ai, que pena. Nosso tempo já acabou, mas eu ainda vou dizer aqui seu recadinho final para o nosso telespectador. Eu queria agradecer a oportunidade, eu adorei, podem me chamar sempre. É uma honra estar aqui com você, compartilhando informação, pode contar comigo sempre, viu, Ana? E é isso, eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais, para as mães, a respeito da aceitação, né? Pode ser que doa, vai doer no início, muitos chamam de um momento de luto, de fato. Você cria expectativas desde a gestação, do que seu filho, como ele vai ser, como que serão as primeiras palavrinhas, e não tome como o laudo da sua criança, o diagnóstico, como
a palavra final. Na verdade, é o começo de um novo tempo, que precisa de adaptações, precisa de novas orientações, mas não é o final. Uma criança que ela vai receber os estímulos adequados, acompanhamento adequado de especialistas, ela tem total chance de evolução. Então, é melhor que a gente aceite o diagnóstico, encare o quanto antes, para que a criança receba todo o estímulo que ela precisa, e aí, o quanto antes ela vai apresentar as respostas que você está esperando e está aguardando. Vale muito a pena. Maravilha, maravilha, maravilha. Muitas vezes, né, se a gente não tiver atenção devida, uma criança que não é atípica, ela pode ter muitas dificuldades na vida também, se ela não tiver uma mãe típica, muitas vezes, não é mesmo? Exatamente. Às vezes a gente, como mãe, acaba, o pai e mãe, a gente acaba prorrogando essa intervenção, e a gente não pode pecar dessa forma, a gente precisa de fato intervir o quanto antes. Eu falo como mãe e como terapeuta, claro, eu também tive meu momento de negação, mas não durou muito tempo, porque eu sei o quanto é importante a maturação cerebral de uma criança, então a gente precisa sim agir o quanto antes e promover qualidade de vida para os nossos pequenos, que dependem da gente. Né? É isso aí, é isso aí. Queridos, conversei com a doutora Marília Macedo, fonoaudióloga especializada no tratamento de crianças autistas. Ela é também pesquisadora do TEA e mãe atípica. Aliás, mãe típica. Muitíssimo obrigada, doutora Marília, e obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Até a próxima!